E aí, galerinha, Goblin Universitário aqui falando. Essa semana começa iteração, cara. Iteração, não interação. Bom, primeira coisa, cara, se tu tá aqui, espero que você tenha tentado o exercício. Assim, isso já entra na minha cabeça direto, sem você precisar falar. Se você tá aqui, tu já tentou o exercício, cara. Tu tá aqui só pra catar código, cara, pra que isso? Vai fazer outra coisa, tranca essa disciplina, muda de curso, sei lá, vai pro CA, vai fazer outra coisa, cara. Aqui não é o seu lugar, tá bom? Vamos lá. Antes de começar aqui a parada toda, vamos falar aqui um pouco sobre iteração, que não é interação, beleza? Iterar significa fazer várias coisas repetidas, tá bom? Vamos lá. Vou abrir aqui o terminal, né? Que o povo chama de shell. Como é que funciona isso aqui? Cara, eu acho assim, que se não tivesse essa parte de laço em programação e computação, provavelmente toda a área de programação e computação ia ser uma coisa inútil. De verdade. Se a gente não conseguisse criar essa dinâmica de laço, tudo isso aqui seria inútil. O nosso maior ganho na computação é você conseguir fazer várias coisas repetidas durante um tempo indeterminado ou coisas repetidas durante um longo tempo. Porque isso tem tudo a ver com automação. E isso tem tudo a ver com a sua vida, cara. Se você reparar, a nossa vida toda é um ciclo. Quer dizer, são vários ciclos. Você tem um ano, dentro de um ano você faz praticamente coisas muito parecidas. Sei lá, no ano inteiro você tem uma época que é férias, uma época que você estuda, se você está na UNB. Se você está estagiando, é uma época que você trabalha também, ou se você já trabalha, você trabalha. Tem a época de férias, tem a época em que você. Ao longo do ano é isso, né? Trabalha, férias. Ao longo do dia, você acorda, pode tomar café, faz alguma coisa entre o café e meio-dia, pode ser estudar ou trabalhar. De meio-dia até de noite você faz outra coisa, pode ser trabalhar e estudar também. De noite você também pode trabalhar e estudar. Então a sua vida, cara, é um ciclo. E ela vai se repetindo, e vai se repetindo, e vai se repetindo. E, e até mesmo ao longo das semanas. Ah, essa semana tem que fazer isso. Sábado. Pô, tem gente que faz a mesma coisa no sábado. Por que eu tô falando tudo isso? Porque as coisas, elas se repetem. E se repetem, e se repetem. E você acorda hoje, e você acorda amanhã, e você acorda depois de amanhã, e você acorda, e você acorda, e você acorda, e vai pra academia, e malha, e estuda, e trabalha, e dá o gás, e reprova, e passa, e a vida vai seguindo, sacou? E aqui tá a mágica da programação. Porque em vez de você ficar fazendo várias coisas repetitivas, um computador, graças a essa parte que a gente está falando de laços, ele tem a possibilidade de automatizar várias vezes várias coisas. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo bem simples. Imagine que eu queira mostrar todos os números de 1 a 100. Que isso seja uma tarefa. Ah, você tem que mostrar todos os números de 1 a 100. Tudo bem. Imagine que, sei lá, seu chefe passou uma demanda dessa para você. Aqui no terminal, você poderia começar aqui um programa, né? Mostrando os números de 1 a 100. Então, você começaria. Eu vou mostrar primeiro o número 1. Ó, botando para funcionar, aparece o número 1. Depois, você coloca o número 2. Vou até copiar aqui e colar várias vezes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer só até o 20.
3, 4. Saiu fora. 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Pronto, saiu aí, né? Se eu botar para executar e mostra todos os números aqui de 1 até 20. Vou deixar ele um pouco. Nem a letra de livro. Mas aí, quem tiver com o celular, lasca, né? Vamos lá. Contou de 1 a 20 aí. Beleza, isso aqui é o que importa. Mas e se não fosse até 20? Se fosse até 100 ou se fosse até 200? Se fosse até 1 milhão, como que a gente faria? E aí que tá o papo, você criar os laços. Quando você utiliza os laços, você consegue repetir as coisas. Isso serve para muita coisa. Por exemplo, às vezes você tem que analisar um código grande, por exemplo, um texto grande, ou você tem que consultar linhas de um documento, ou às vezes o documento é grande, tem páginas, ou são vários arquivos. Imagina que você está olhando as fotos, por exemplo, as fotos do WhatsApp do seu celular. Está documentando essas fotos, ou pegando informações das fotos. Provavelmente seu celular deve ter milhões, não sei se milhões, porque cada milhares de fotos do seu celular. Imagina você abrir cada foto, por exemplo, pegar a data. Imagina que você quer pegar a data de todas as fotos. Você abre a primeira foto, olha a data, aí você copia e cola em algum lugar. Abre a segunda, olha a data, cola no lugar. E assim você vai continuando. Imagina fazer isso milhares de vezes. Sei lá, você pode ter 5.000 fotos, 10.000 fotos. Se você tá aí com o seu celular aberto, dá uma olhada aí rápida e coloca aí nos comentários quantas fotos você acha que tem. Eu aposto assim em milhares. Deve ter umas 10.000, 5.000 por aí, a depender do seu celular. Talvez 30, né? 30.000. Sei lá. São chutes. Mas para isso que serve os laços. Sempre quando a gente quer fazer coisas repetitivas, em vez da gente ficar fazendo processos manuais, uma das formas é você pensar em uma automação, pensar em utilizar laços. Beleza? Como que a gente constrói laços? Tem várias formas. A maneira mais comum que a gente usa aqui no Python é o for. Assim, existem muitas vantagens de usar o for especificamente no Python. Em outras linguagens, como C, for e o while não é tão diferente assim. Mas exclusivamente no Python, o for ele atua sempre em cima de uma lista. Então ele primeiro eu vou construir aqui um for para eu te mostrar como é. N. Vou começar escrevendo assim para a gente entender mais ou menos como é que funciona. Você tem uma variável e você tem uma lista. Quando você tem essa lista, a variável ela assume o primeiro valor, depois assume o segundo valor, depois assume o terceiro valor,
assume o quarto e vai seguindo até essa lista acabar. Por que eu estou falando de lista fora de hora? Porque você vai usar essa informação mais na frente. E se você já entendeu o que é o for, vai ficar mais fácil de você conseguir processar isso aí, tá bom? Então vamos lá. Se eu escrevo aqui range 10, o que ele faz, aqui não aparece, né? Mas ele cria uma lista de 10 itens, em que o primeiro é 0 e o último é 10. Beleza? Eu posso estar até errado. A gente vai conferir aqui. Mas a ideia é que o range cria uma lista. Por enquanto, é o que a gente vai precisar aqui para esse exercício de contar até 20. Então, por exemplo, se eu quero contar até 20, eu escrevo range 20, ele cria uma lista. E como que funciona o for? Já expliquei. Você tem uma variável, nesse caso aqui é o n. O n ele assume o valor de cada uma das coisas na lista. Ele assume o primeiro, depois assume o segundo, assume o terceiro e assim vai seguindo. Então, por exemplo, naquele exercício contar até 20, eu poderia fazer isso aqui. O range cria uma lista. O for n em range vai fazer a variável n atuar nos valores da lista range 20. Se eu botar aqui print n, vai mostrar os valores da lista. Beleza? Vou botar aqui para executar. Ó, repare. Aqui foi falha minha. O range 20, ele começa em 0, termina em 19. Tá bom? Então, se eu quiser contar até 20, teria que fazer assim. N mais 1, né? Em vez de pegar o valor N, já que ele começa em 0, eu teria que mostrar o valor 1. E aí segue aí. E nesse caso, contar até 20, tá resolvido. Aí, contei até 20. Poderia fazer esse mesmo problema com muita facilidade, agora que a gente entendeu o laço. Poderia fazer o Python contar até 2000. Eu vou botar aqui para ver se é rápido. Ó, 100, 200, 300, 400. Tá muito devagar. Mas a ideia é justamente essa. Você tem uma lista e você consegue criar laços. E aí ele vai mostrando. Mostra o primeiro, mostra o segundo, vai mostrando. E aí até que acaba a lista e aí ele para. Tá bom? Isso aqui é o for. Ele é um pouco diferente do for em outras linguagens. Beleza? Só para você saber. Tem outra também que a gente chama de while. While é mais parecido do que em outras linguagens. Normalmente você escreve aqui while. E no while você coloca a condição. Você escreve a condição em que o laço vai continuar. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu quero contar até 20 usando o while. Vou começar aqui com uma variável chamada i. E eu vou dizer que ela é 1. E aí, qual vai ser a minha condição aqui? Eu vou colocar aqui. Não precisa colocar o parênteses, mas por mania de outras linguagens, às vezes eu acabo colocando. A minha condição é que o i seja menor do que 20. Ou igual. Menor ou igual. E aí eu vou colocar o que eu quero que mostre no laço. O que aconteça no laço. Nesse caso, vou colocar para mostrar o valor de i. Por último, eu vou colocar a variável para incrementar. Vou pegar o i e no lugar do i eu vou colocar i mais 1. Beleza? Como que vai seguir isso aqui? O i vai começar em 1. Ele vai entrar aqui no while. E no while ele vai verificar o que está escrito ali. Ele vai verificar se é falso ou verdadeiro.
vai fazer a pergunta: i é menor do que 20? Nesse caso, i está valendo 1. Como ele está valendo 1, essa sentença ela é verdadeira. E se ela é verdadeira, ele entra no laço. Na hora que ele entra no laço, ele mostra o i, que é 1, e depois ele incrementa. A gente chama de incrementar quando uma variável cresce. Então, o i, ele deixa de ser 1 porque ele recebe 1 mais 1. 1 mais 1 dá 2, o i recebe 2. E aí, volta de novo lá para a parte de cima e ele se pergunta: o i é menor do que 20? Nesse caso, sim, é menor do que 20, então ele entra no laço de novo. E como ele está incrementando, o i vai sempre aumentando, até o momento em que o i chega em 21, e quando o i chega em 21, a sentença fica falsa. Quando a sentença fica falsa, ele pula e segue o código. Vou botar aqui para rodar. Roda do mesmo jeito, beleza? Quando a gente usa for e quando a gente usa while. For normalmente a gente usa quando a gente sabe quantas vezes o processo vai rodar. O while a gente usa quando a gente não sabe exatamente quantas vezes o processo vai rodar, tá bom? Então, por exemplo, conte até 100. Eu já estou dizendo quantas vezes eu quero que você conte. Então, você pode usar o while, mas normalmente você vai fazer com for, tá bom? Conte até que apareça a palavra fim. Você não sabe até quando vai contar. Pode ser até 1000, pode ser até 10, 15. É até aparecer a palavra fim. Então, esse tipo de contexto, quando você não sabe até quando vai contar, normalmente você usa while. Beleza? Vamos lá. Dada essa pequena aula aí de 20 minutos, vamos fazer essa primeira questão aqui. Pessoal, eu estou falando um pouco mais nessa lista porque eu lembro da primeira vez que eu fiz a lista de iterações. Eu senti um pouco de dificuldade. Porque era a primeira vez que eu estava mexendo com laço e eu não entendia muito bem como usar. Tá bom? Mas vamos lá. Qual o nome do exercício aqui? Onde está o fim? Beleza? Qual a ideia aqui do problema? Você tem aqui uma lista com todos os colaboradores. E no final da lista aparece a palavra fim. Uma palavra. Palavra fim. Beleza? E aí, o que ele pede na saída é um número inteiro com a quantidade de funcionários. Aqui tem um exemplo. Maria, José, fim. Então, quais são os colaboradores? Maria, José. O fim tu ignora. São 2 colaboradores. Beleza? Se ele lançar fim logo de cara, você vai dizer que são 0 colaboradores. Tá bom? A primeira pergunta que a gente se faz, né? Será que a gente sabe quantos colaboradores vão ter na lista? Não. Você não sabe quanto vai ter que contar, então é melhor você usar um while. Tá bom? Então vamos lá. Questão 1. A gente vai começar a contar. Como eu vou contar, eu vou criar aqui uma variável que vai se chamar conte, de contador. Contar. Esse conte eu vou atribuir ele inicialmente 0. Beleza? Agora eu vou iniciar o meu laço. Quando que eu tenho que parar? Vou pensar aqui uma maneira bacana de 0. Vou criar aqui uma variável chamada texto.
Inicialmente, eu vou deixar essa variável vazia. Sem nada. Beleza? Vou criar aqui o meu while. E qual vai ser a condição do meu while? A condição de parada que a gente tem é quando a palavra que a gente receber for igual a fim. Quando ela for exatamente fim, a gente para. Beleza? Então, vou escrever aqui texto igual a fim. Quando for igual a fim, quer dizer, igual não. A condição para a gente continuar a contagem é que não seja fim. Então é diferente de... Porque quando for fim, é para a gente parar. Então, enquanto o texto for diferente de fim, a gente vai continuar o laço. Como que vai funcionar esse laço? Primeiramente, a gente vai ler a informação que está escrita. Então, vou pegar e capturar a linha. Depois que a gente captura a linha, vou incrementar a contagem. Então, o conte vai receber conte mais um. E depois que acabar, eu acho que isso aqui vai dar uma falha, mas é até interessante a gente mostrar. Depois que acabar todas as contagens, eu vou pedir para mostrar nosso contador. Beleza? Show. Vou copiar aqui um exemplo. Vou botar aqui para rodar. Então vamos lá. Vou soltar o exemplo aqui. Maria, José, fim. 3. Deu uma falha aqui. A contagem começa em 0. Texto começa em nulo. Em string vazia. Falha minha. Quando ele entra aqui, ele se pergunta: string vazia é igual a fim? Não. Então ele vai ler o primeiro texto. O primeiro texto é Maria. Vai ler Maria. E aí o contador que estava em 0 vai receber 0 mais 1. Ele vai para 1. Quando ele vai para 1, ele volta de novo e se pergunta: o texto é diferente de fim? Sim, porque o texto é Maria. Ele entra e lê o próximo texto. O próximo texto é José. Beleza? E ele incrementa de novo. Quando ele incrementa, ele vai para 2. E o texto está como José. Aí, de novo, ele volta para o while. Quando ele volta para o while, ele se pergunta: José é diferente de fim? Sim, é diferente de fim. Então ele entra de novo, captura nada, né, nesse caso. Não, ele captura fim. Quando ele captura fim, ele adiciona mais um e se pergunta de novo: fim é diferente de fim? Falso, né? Fim é igual a fim. Então, fim é diferente de fim? Falso. Aí ele pula toda a parte do while e mostra o dado. Repare que a gente está sempre contando um a mais, né? Por exemplo, eu vou botar esse caso aqui lá.
que a gente também está contando o fim. 7. O exercício era para mostrar 6. Então, para corrigir isso, a maneira mais fácil é colocar aqui um menos 1. Beleza? E aqui, do jeito que eu montei, ele também está contando a palavra fim. Vou colocar aqui o texto agora. 6. É mais ou menos essa a ideia. Você usa um contador, uma variável de contagem, usa uma condição. Essa condição é eu colocar sempre o texto e verificar se o texto é igual a fim. Eu uso uma variável de contagem. Essa variável vai incrementando ao longo do laço. E aí, quando chega no fim, eu mostro os dados. Vou colocar aqui para rodar aqui. Sempre dá o pré-check primeiro. Aí, passou. Vou botar aqui no verificar. Pessoal, essa aula ficou grande, mas a ideia é tentar ajudar a galera, beleza? Desemperrar isso aí. Não fique emperrado nessa lista. Essa é uma lista muito importante, beleza? Então, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal, siga a gente lá no Instagram. E se você quiser contribuir de alguma forma financeira, vou deixar aqui o meu Pix. E é isso aí. Valeu, valeu. Tchau, tchau.